E aí, todo mundo? Quero ver quanta gente vai entrar nessa aqui. Já vai fazendo. Com filtro de osmose reversa, é aconselhado a usar a base de nutrientes até mesmo na época do flush. Tem gente que usa só a água de o RO, o OR na hora do flush, sem colocar nada, e tem muita gente que acredita que isso é ruim, que isso vai chocar a planta, vai atrapalhar tipo, o equilíbrio osmótico, né? Não sei como fala isso em português, esqueci. Mas, então, tem gente que não aconselha fazer isso, e dá para entender, assim, pensando na fisiologia da planta, porque você gostaria de talvez fazer com um EC muito baixo, ao invés de fazer com água sem nada. Basicamente 0 ppm, né? Então, baseando na fisiologia da planta, assim, eu recomendo usar um pouco, mas eu não acredito que eu nunca vi uma diferença. Então, a escolha é sua. Se você tem dinheiro para comprar nutriente e usar no flush, pode usar, mas se você não usar, até agora eu nunca vi uma grande diferença. Baixa o áudio. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo escutar? Tá melhorando o áudio? Alguém falou que estava ruim? Tá melhor? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ao transplantar, se uma raiz sair do substrato antigo e você manualmente inserir ela de novo, as chances de travar a planta? Não. Se ela, assim, está crescendo, né, sai naturalmente do pote porque está crescendo demais. Você colocar ela para dentro, não acredito que vai, assim, se já ficou muito exposto muito ao ar e luz, tem uma chance boa que a raiz já nem tá viva mais, né? Mas também não tem muito motivo para colocar ela para dentro de novo. Acho que eu entendi direito aqui. Deixa eu ver aqui. Harmonic Field tem um pouco espaço, 60 por 60. Se eu podar e armar, consigo levar no mineral? Não sei o que o mineral tem a ver com isso, mas sim, pode. Espera aqui, perfeito. Essa é uma boa. Indica algum fertilizante mineral brasileiro. Eu estou pesquisando isso agora e tem umas pessoas que estão me mandando e estão aí para também ficaram para me mandar o que eles vão achar no mercado aí. Mas deve ter muito fertilizante mineral normal que o povo usa para outros fins hidropônicos que vão servir também. Mas me manda aí. Você vai querer assim, tipo uma coisa. A base seria tipo um 5, 11, 26, seria a sua base a B, e a sua base A, que era o seu pK e seus micros. Aí você vai querer um nitrato de cálcio também separado, isso seria sua parte B. Isso não é um produto exclusivo a cannabis, é um produto com uma combinação de fertilizantes que dá para comprar para outras plantas. Aqui eu consigo assim, ligar para o Wilbur Ellis ou sabe, uma fábrica enorme que vende para qualquer fazenda. E eles produzem isso de várias marcas, então não tem que só comprar do GH, do Remo, alguma coisa que é exclusivo para cannabis, não tem essa necessidade. Então, hoje a aula vai ser sobre o CTC, substratos, vou basicamente explicar a diferença entre os substratos, que eu recebo muito essas perguntas, né? Muita gente também querendo trocar para o coco, porque eles vejam que eu uso bastante o coco. E só explicando basicamente quais são as diferenças e por que eu escolhi usar o coco em casa, porque eu uso
atualmente no trabalho, mas no indoor a gente usa o lã de rocha, vou explicar por que também. E é importante saber essas coisas antes de escolher qual que vai ser o substrato que você vai usar para plantar. E esse vai ser o assunto principal, mas a gente vai começar daqui a pouco. Eu acho que eu comecei o live uns minutos antes, poucos minutos cedo, agora são 4 horas agora. Daqui a pouco já começa o assunto, mas deixar as pessoas entrar aqui. Zion, fala sobre umidade alta. Então, vocês devem ter visto hoje, né, eu postei uma story sobre o Botrytis, né, que é um fungo que cresce na flor, um fungo oportunista que geralmente vive em material morta, né, folhas mortas, é por isso que você tem que manter um grow sempre muito limpo, mas ela com a oportunidade pula para tecido vivo, né, planta viva, e geralmente isso acontece mais pro final da flor. Acontece quando tem pouco movimento de ar, umidade alta e calor em combinação. É o que causa ela germinar e realmente espalhar. E geralmente o problema mais comum na flor com umidade alta e calor. Não tem muito jeito de tratar ela quando ela começar, na verdade, infelizmente, sem uso de um produto agrotóxico nem nada. E também, geralmente, você vê o problema surgindo no final da flora. Geralmente 2 semanas, 3 semanas no máximo antes de colher. Então, mesmo se você aplicar alguma coisa, não vai adiantar muita coisa. Você vai ter que tirar basicamente a parte da planta infectada e rezar que não vai continuar espalhando, mas provavelmente vai continuar até a hora que você realmente cortar ela, secar ela. E tem que rezar que alguma coisa sai. É o problema mais comum, mas você quer evitar isso, principalmente na flora. Na vega não tem tanto problema umidade alto, a não ser que é combinado com frio, que aí pode dar aquele powdery mildew, né, o que você vê como PM aqui, que é aquele fungo que parece um pozinho branco em cima da folha, né? Mas aquilo é geralmente em combinação com umidade e frio. Açúcar vai folhar também. Eu não recomendo. Na verdade, eu não sei. Talvez consiga ser absorvido através da folha, mas eu não recomendo porque você está basicamente atraindo fungo. Tem vários fungos que adoram açúcar na folha, que geralmente acontece através de pulgão, outros insetos que assim deixam para trás basicamente um líquido com açúcar, né? O honeydew, né? O que eles cagam basicamente. E isso atrai vários fungos. Clarospora e umas outras que podem também pular para a planta e causar problemas. Então, não passa açúcar foliar na planta, só através da raiz mesmo. E naquela medida que eu falei, né, que é bem baixo, para não atrair inseto e outro problema também. Quanto tempo de vega as plantas ficam aí? Então, o que a gente descobriu, o que a maioria das pessoas descobriram, assim, o mais rápido e efetivo é tipo 3 a 4 semanas. Você pode ter uma planta grande o suficiente para produzir uma quantidade de flor grande, aí você basicamente enche o seu espaço com uma planta daquele tamanho. Aí você pode ter uma vega bem curta e até a flor mais rápido possível. Se você está esperando uma planta ficar muito grande, não só ela fica muito difícil de cuidar depois, muito difícil até de colocar, de trocar de lugar, levar para a área de flor, mas fica muito tempo desperdiçado, basicamente. Eu poderia ter colocado outro ciclo, basicamente, quando você adiciona todas as semanas perdidas no ano. Então, 3 semanas, aí 8 semanas de flor, é o standard, basicamente, é o normal que a maioria da produção usa. Tem muita pergunta, galera. Eu tô tentando o melhor possível escolher umas perguntas boas, que assim, eu acho que todo mundo tá tendo também. E assim, não se sente mal se eu não tô conseguindo responder a sua. Prometo que assim é simplesmente porque tem muitas. Então esse é um assunto que eu tô pesquisando bastante. Eu sei com certeza que tem hidropônia, assim, nutrientes de hidropônia de vegetais que vai funcionar para o cannabis, mas eu estou pesquisando quais que são disponíveis aí no Brasil para facilitar para vocês. Mas sim, com certeza existe, funciona.
Não é muito complicado a nutrição da cannabis e não é muito diferente de outras plantas também. Mas tem muita marca que ganha dinheiro, né, falando que eles fazem pesquisa especial, que é tudo para cannabis específico. Mas, assim, não tem nada de diferente. Eu nunca vi uma diferença entre isso e um nutriente agrícola normal, bem utilizado. E acho que eu já vou começar agora a discussão sobre o substrato. Aí, né, depois desse eu abro outro live depois. Eu só fico respondendo as perguntas que nem da última vez. Mas super irado, tem já 150 pessoas. Deixa eu ver aqui. Tentando ver como desligar os comentários por enquanto. Bom. Vou seguir assim mesmo por enquanto, né? Devia ter visto isso antes. Então, substrato diferente. Tem vários fatores que você quer considerar quando você vai escolher o seu substrato, né? Principalmente, ainda mais para quem está morando aí, eu imagino que o acesso e o custo são primeiros, né? O que adianta você, se você não tiver dinheiro para desperdiçar, ficar comprando lã de rocha, né? E, sabe, plantando uma coisa que de repente não dá certo, você jogou um monte de dinheiro fora, ainda mais se você está aprendendo, não faz o menor sentido. Né? Começa no nível que o povo começa, né? Então, acesso e custo é super importante. Você não quer comprar uma coisa que você tem que importar, esperar chegar e tudo. Então, você quer considerar isso. Também, orgânico ou mineral. Basicamente, é uma decisão filosófica e também um pouco de acesso, né? O Soul Roots, na verdade, me iluminou um pouquinho aí, né? Que realmente é muito mais acessível o mundo orgânico, na verdade, né? Poder plantar dessa maneira. Então também eu vou depois produzir mais conteúdo sobre orgânico, mas você consegue sabe, um produto muito bom no final. Não vai ser tipo estilo produção, mas com o orgânico você consegue com certeza tirar um remédio bom, limpo, caseiro, que você não teve que, sabe, fazer nada demais. Então, basicamente, filosofia é uma coisa que você vai ter que considerar quando você escolhe o seu substrato, se você quer ir no lado orgânico ou se você quer ir pro lado mineral. Eu escolho ir pro lado mineral em casa, e também a gente faz isso no trabalho, né? Porque é produção e também para mim é o lado mais científico. Eu gosto de ter 100% de controle sobre a minha planta a todos os tempos. Então, né, eu não consigo ter isso com o mundo orgânico. Eu me formei em produção orgânica, na verdade, então eu acredito muito em fazer uma coisa que é sustentável, faz bem ao ambiente e tudo, mas, né, produção é produção, trabalho é trabalho e a gente tem que fazer do jeito que o mercado está pedindo por enquanto. Mas então, além de filosofia, o fertilizante que você vai escolher também é muito importante considerar, né? Se você quer usar lã de rocha, mas também quer um programa orgânico, não vai dar certo, não baixa, não é um sistema que vai funcionar, não vai ter os bactérias no nível certo, com a população certa, não vai dar certo. Então, também tem que levar em consideração que tipo de nutriente que você vai usar. Se você vai usar nutriente mineral, também não adianta investir em um solo super orgânico, porque você vai combater isso mais ou menos. Então, quando você vai escolher isso, considera isso também. E seu estilo de irrigação. Alguém me mandou uma recomendação que era de puro perilita, assim, perguntando sobre produção de puro perilita. Assim, funciona. É basicamente uma produção de solo tipo inerte. Perilita quase não reage com nada, então é considerado basicamente inerte, mas também não segura quase nada de água, então é um estilo de produção completamente diferente do que você normalmente conhece de regar a mão. Então, assim, depende muito do estilo que você vai montar seu sistema de irrigação. Se vai ser deep water culture, né? Não adianta também você comprar uma terra super orgânica que você vai basicamente estar com as raízes suspensas na água. Então não adianta nada. Então pensa muito bem no estilo de irrigação que você vai usar, se vai regar a mão, usar um sistema, mas leva isso em consideração também. E também o CTC.
Então, basicamente, hoje eu vou falar bastante sobre o CTC, o que é o CTC e por que é importante, assim, além de todos esses outros fatores a considerar. Esses outros fatores são mais ou menos fáceis de entender, né? Orgânica ou não, que tipo de irrigação que eu vou usar, se é fácil de conseguir ou não. Isso qualquer pessoa consegue entender e fazer fácil, sabe, né? O CTC é um pouco diferente, tem uma base um pouco mais em química, então é muito importante entender porque vai influenciar a nutrição da sua planta, vai influenciar a irrigação da sua planta. Os flushing vai ser basicamente explicado por que a gente faz um flush, o que é o flush, o que acontece no flush no substrato. CTC vai basicamente explicar o que acontece no flush. Também a lavagem e amortecimento do coco. Quando você usa coco, né, todo mundo fala que tem que lavar. Por que você tem que lavar o coco? Ninguém sabe direito como que se lava o coco. Então, o CTC vai explicar como e por que você lava o coco e como funcionam essas paradas. E você vai entender um pouco mais sobre o nutriente da planta e como a planta absorve as coisas. Mas, então, vamos começar sobre o CTC. Basicamente funciona assim. Aqui você está vendo uma partícula de substrato. Isso pode ser basicamente uma partícula de coco, turfa, solo orgânico, qualquer material que você tem de terra. Nessa instância, vamos usar o exemplo do amortecimento do coco. O coco normalmente vem com cations né? Não sei como pronuncia isso em português, de potássio e sódio já muito ligados, porque as partículas de qualquer substrato, na verdade, têm uma carga negativa, tirando a lã de rocha. Então, já que elas todas têm uma carga bem negativa, qualquer íon positivo vai, né, gostar e ficar ligado a ela. Mas não vai ficar ligado super bem, porque na verdade tem uma camadinha de água em volta de cada um, mais ou menos. Então ela não fica super ligada, ela fica acessível e também pode ser trocado com outros íons e também trocado tipo entre a raiz e o substrato. Então o que acontece quando a gente lava o nutriente? Faz muito mal à planta. Ainda mais quando está em excesso. Quando o sódio está em excesso, ele compete com o potássio na absorção e causa um monte de problemas na planta. Então não é bom, mas geralmente vem em altos níveis no coco quando você não lava. O potássio também é uma substância que você geralmente gosta na planta, mas no coco, quando não está lavado, está competindo com os outros nutrientes e não deixando entrar. Então a gente faz a lavagem. Vou explicar um pouco mais em detalhe depois. E você está colocando um monte de CalMag, né, que são íons de cálcio e magnésio, que tem uma carga positiva mais forte do que as cargas do sódio e o potássio. Elas vão ser mais atraídas. Então você está expulsando as coisas que você já tem em excesso no substrato para fora. E é assim que funciona o CTC. CTC basicamente é o grau que o substrato tem, o grau de carga que o substrato tem para atrair esses íons. Então, cada substrato tem o seu CTC, que é o seu nível. Então, lã de rocha, por exemplo, tem um CTC de 0. Ele não atrai nada. Então, não tem nenhuma carga, ele não atrai nada. Ele é um substrato com coisas, né? E tem o coco, que tem um CTC por volta de 60. Então tem bastante, mas não tem tanto quanto se você comparar tipo a humus, que tem às vezes 300 ou mais, ou tipo uma solo orgânica, que é várias partículas diferentes misturado, que em combinação geralmente tem um CTC por volta de 150 a 200. Então isso é o grau, a carga que ela tem o potencial de se ligar a esses. Então vamos falar primeiramente sobre a lã de rocha, né? Que nem eu falei, a lã de rocha tem um CTC de 0. Então
esse processo aqui de troca de íons basicamente não acontece. Elas só existem suspenso, esses íons só existem suspenso na solução de fertilizante. Então, sua planta está sempre recebendo exatamente o que está na água. 100%. Às vezes, né, quando ela seca demais, você erra, faz uma coisa errada aí no land rocha, você começa a acumular sal, que na verdade é um erro, não é o que o substrato foi feito para fazer, e pode ter outros problemas. Mas, na verdade, em realidade, o land rocha, para funcionar direito, tem que ter um TC de 0. E também, né, basicamente um produto minado não super sustentável, porque não tem jeito de jogar fora, não tem jeito de reciclar. Então isso é uma coisa que talvez as pessoas considerem. Também é muito caro, né? O povo basicamente chama o land rocha, que é tipo o Ferrari do substrato. É muito caro, mas a sua capacidade de manipular a sua planta e ter 100% controle sobre tudo é muito mais alto na land rocha do que qualquer outro substrato. E vou até explicar daqui a pouco um estilo de irrigação que dá para usar nela, desenvolvido pelo Grodan, né, uma marca de land rocha, que está sendo usado muito em greenhouse hoje em dia. É um estilo de irrigação muito avançado, assim, entre aspas, né? Basicamente eles desenvolveram há pouco tempo, assim, exatamente baseado na fisiologia da planta e quando que ela vai absorver os nutrientes. Sempre tem que ser nutriente fertilizante mineral com land rocha, sempre. Você quer um fertilizante que é bem solúvel, que nunca vai deixar partícula, nem, sabe, nada, nenhum cúmulo de sal, nenhumas coisas para trás, nenhum precipitate, né, para trás. Então tem que ser um sal bem limpo e de qualidade. Também isso contribui um pouco do custo do land rocha, né? Então você não pode usar nada que seja orgânico, geralmente tem que ser um sal bom, então vai acrescentar no custo. Também muita água, você vai usar muita água com land rocha, porque, né, basicamente ela só recebe nutrientes através da água e ela seca geralmente muito mais rápido do que os outros substratos. Então, também aquela mesma ideia de usar perlita, a mesma coisa, vai secar tipo daqui minutos. Então, a quantidade de água que você vai ter que usar é muito mais alta. A land rocha você vai regar várias vezes por dia, muitas vezes. Então, se você não tem um sistema de irrigação, vai ser difícil. Se você não tem um jeito de medir o conteúdo de água para saber muito bem quando regar, vai ser difícil. Como eu disse, é um Ferrari, né? Se você não usar ela direitinho, vai quebrar na primeira. E um grande problema com o land rocha é que ela não perdoa. Quando você errou, e você vai ter que segurar a barra até o final, o melhor possível. Tipo, se acumular sal, secar demais, o seu teto talvez de saturação, em vez de ser 60, talvez caiu para 40. Então agora você vai ficar para sempre com menos água dentro do bloco, quer dizer, menos nutriente. A planta não vai conseguir beber nem transpirar tanto. Então, se você errar, é muito pior. Então, seu sistema tem que estar perfeito, sempre assim, monitorando sempre, basicamente. Ou senão eu não recomendo. Não é um substrato que eu recomendo o povo usar em casa, geralmente. É mais para produção mesmo. Às vezes o povo tem sistema assim em casa, mas até aqui você investiu bastante dinheiro. O povo, assim, que eu conheço que tem, abre o celular e dá para me falar exatamente o quanto de porcentagem que a planta está de água naquele momento e você tem que, assim, apertar o botão para regar. Porque se você não tem isso, é uma grande chance que você vai chegar em casa e elas vão estar todas mortas. Deixa eu ver mais o que... O melhor benefício, na verdade, do land rocha, antes de começar a falar um pouco sobre o estilo de irrigação, né, os melhores jeitos, é o fato que ele é muito limpo. É uma das outras razões que o povo gosta de usar muito em produção grande, produção comercial, é porque é muito eficiente no lado de trabalhador, né? Uma coisa que não produz sujeira, então muito menos tempo gasto em limpeza, então fica muito mais fácil. Então, mesmo sendo que é um produto que não tem jeito de reciclar nem nada, né? É um produto que é muito atraente porque, né? É barato nesse sentido. É fácil de fazer muita produção muito rápido.
Então, vamos falar um pouquinho, só mencionando, né? Porque tem muita gente curioso quando eu mencionei isso da última vez. Mas tem o estilo de irrigação que foi desenvolvido através do GrowDan, né, que chama o Crop Steering. É basicamente um estilo de irrigação muito, né, meio avançado agora, mas é um jeito bom de ilustrar mais ou menos a eficiência, a tecnologia do Land Rocha e por que você consegue manipular a planta que nem, assim, não que nem qualquer outra, sabe? De uma maneira única. Então aqui, vocês estão vendo aqui, é o EC aqui em azul, conteúdo de água, da Land Rocha, horas de dia. Então, você está vendo que tem 12 aí, né? Porque a gente está na flora, então tem 12 horas de dia. E, lógico que você não vai regar à noite. Se está regando à noite, já falei que você está causando doença na planta, ou pelo menos aumentando a chance. Então, na primeira hora do dia é quando você vai começar a regar, né? Geralmente o povo gosta de acordar as plantas já com um pouco de água e nutriente, né? Café da manhã. Primeira hora do dia você vai regar. Essa linha preta aqui é o conteúdo de água e cada pico aqui que você está vendo é um evento de irrigação, quando a irrigação foi ligada para regar as plantas. No começo, essas aqui, você vai ver que o pico é bem pequeno e só aumenta a porcentagem de água muito pouco. Isso é porque você está dando uma quantidade de água muito pequena, mas mesmo sendo com 2,8. Então você vai dar tipo aqui 50 ml de água no seu bloco de Land Rocha com EC de 2,8. O EC vai começar baixo, né? Porque a planta já consumiu alguns dos sais, está começando o dia, então o EC era para ter caído da última vez que você regou. Quando você vai começar a dar aqueles 50 ml de 2,8, vai começar a subir o EC, essa linha aqui azul, com o conteúdo de água, que é a linha preta. O EC vai subindo dentro do bloco, porque você não vai ter nada escorrendo do bloco. Sempre a quantidade de água que está entrando no começo, vamos dizer para as primeiras 3 horas, vai sempre ser tipo 50 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml. E aí aqui, quando você chegar tipo na terceira hora do dia, é que você vai bater o máximo, aí que você vai realmente ter vários eventos de irrigação, de mais volume, chegando até o pico de saturação, e aí deixando a planta até o final do dia consumir essa água e quedando o EC. Então você está dando um EC muito mais alto do que normalmente daria a planta. Você pode dar, tipo, normalmente eles recomendam chegar por volta de 4, mas eu já vi situações que tem gente que chega até 10, mas sobe o EC até um número muito mais alto que você normalmente deixaria. Deixa a planta absorver isso enquanto ela está fazendo basicamente no pico de fotossíntese. Aí, quando chega o pico do dia também, que é o máximo de calor, máximo de transpiração, você continua até o escorrimento, que aí deixa o EC quedar para a planta não. Então você maximizou a fotossíntese e a produção de aminoácidos. Aí, de repente, durante o meio do dia, queda tudo, até o final do dia, tudo estabiliza, aí começa no dia seguinte, começa tudo de novo. Esse é o jeito ideal, mais ou menos, de usar tipo uma Land Rocha. Não é uma coisa que você consegue fazer fácil, né? Mas, assim, é por isso que, assim, mais ou menos foi feito. Agora, deixa eu ver. Os outros dois inertes que o povo gosta de usar também é a turfa, que vocês chamam aí, né? O peat moss e o coco. Então, o peat moss, o turfa, ela é muito parecido com o coco. Tem um CTC, eu acredito, de por volta de 100 normalmente. É um pouco mais alto do que o coco, mas aí também é um pouco mais ácido do que o coco, mas ela tem um conteúdo de água, segura um conteúdo de água e ar muito parecido com o coco. Então, por muitos lados ele é muito parecido.
Mas que nem eu mencionei, a turfa é um pouco mais ácido. Tem uma tendência a começar 4.0. Então, eles têm uma tendência a colocar algum buffer, né, algum amortecedor de pH para equilibrar isso, mas tem que ter cuidado com isso. Até alguém postou alguma coisa aí, né, que se eles colocarem muito, vai sempre desestabilizar o pH e você nunca vai conseguir manter no nível adequado. Então tem que ser alguma coisa já estabilizada para ficar por volta de 6.0, para ficar mais fácil chegar no seu 5.8. Mas se eu comprar um que já está saindo 7.5, vai ficar difícil. Então o Coco é um pouco melhor por isso, não tem que se preocupar, ela já vem com um pH de 6, então o ajuste não tem que ajustar muita coisa, mas precisa considerar a lavagem. A lavagem é um processo que você não tem que fazer no peat moss. O peat moss também, o turfa também vem com micro-organismos, né, alguns que beneficiam também. O coco não, mas o coco é fácil de inocular, né, colocar o mycorrhizae e essas coisas assim, e elas sobrevivem tranquilamente também no coco. Mas tem que introduzir, e a turfa dizem que vem com um pouco já. Com os dois dá para usar mineral orgânico, não importa, mas escolhe um. Não usa os dois em combinação, não vai dar certo. Ou você usa, sabe, os produtos orgânicos, os adubos orgânicos, ou você usa os minerais, mas escolhe um. Normalmente você usa perlita com os dois, né? Cada um tem o seu nível que gosta de usar. Se você adicionar mais perlita, basicamente o substrato vai secar muito mais rápido e vai abaixar o CTC, né? Que eu falei antes, do substrato, então ela vai segurar menos sal. Mas é importante adicionar se você quer aumentar a quantidade de regas que você vai ter durante o dia, porque o substrato vai secar mais rápido. Então muita gente gosta de usar, geralmente por volta de 70% coco, 30% perlita, mesma coisa que a turfa, basicamente criando mais espaço para o ar entrar, né, no substrato. Mas se você quiser usar coco puro, tranquilo, é o que eu uso. Se eu prefiro com um pouco de perlita, sim, mas por enquanto o produto que eu estou usando simplesmente é mais fácil desse jeito. Os dois são baratos, mas o coco é muito mais sustentável, biossustentável, né? É coco, então você planta, colhe, dá para plantar mais. O outro é um produto minado do Canadá ou da Europa, então tem um limite, quando acabar, acabou. Acho que não está acabando, mas é uma coisa para considerar se a sua filosofia é mais do lado orgânico e sustentável, né? A trufa não faz muito sentido. Mas os dois são muito parecidos. O estilo de irrigação, né? Se vocês quiserem, tem o live lá de irrigação, vai ser muito parecido. Não tem muita diferença, mas o que eu prefiro usar geralmente é o coco. A terra, o solo orgânico também, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É ótimo também, acho que algumas pessoas ficaram com um pouco de impressão que eu falei que era ruim, mas não é todo mundo que está em casa querendo produzir uma quantidade de maconha máxima possível, né? Não é produção que nem no trabalho. Então, para fins de assim, simplesmente produzir uma planta boa, saudável, em casa, sabe? Para poder ter seu remédio, seu fumo em casa. Plantar semente de prensado, estilo orgânico, não tem nada errado com isso. Nada de errado. É uma forma ótima, na verdade, de praticar. E quem conseguir, na verdade, você fica mestre, na verdade, do mundo orgânico, é muito mais difícil. É muito mais difícil, na verdade, aprender. Você aprende com muito mais erro nesse lado. E por quê, né? Porque você está basicamente contando com a vida biológica, né, microbiológica dentro do substrato. Sem ela, o substrato orgânico não vai dar certo. Então, tem que ser muito bem calculado os adubos que você vai colocar, a quantidade de carbono que vai ter na mistura.
para o solo realmente ser perfeito para a planta, né? Você pode errar um pouco, desde que você seja um pouco mais conservador, geralmente. Normalmente, quando o povo erra, é com excesso. Então, se você tenta ser um pouco mais conservador com tudo, é muito mais difícil errar. Mas, basicamente, a terra é composto de 4 dos materiais, né? Areia, como é que chama? O clay, né? O barro e silt. Na verdade, nem sei como essas coisas são em português, mas 3 componentes diferentes. O principal aqui vai ser o clay, que vai ser basicamente, né, tipo um barro. E é uma partícula super pequeno, segura um CTC super alto, acima de 300, não segura ar muito bem, muito pesado. E areia, que é o contrário, né? Não segura nada, nem água, nem tem um CTC basicamente de 0. Clay é argila. Acho que não é isso não, mas valeu. E também tem o humus, né? O material orgânico. O material orgânico tem um CTC super alto e também é basicamente onde a maioria dos nutrientes também vem quando você está plantando de uma forma orgânica. E elas são basicamente liberados, né? Feitos mais fácil para a planta absorver através dos micro-organismos. Deixa eu ver aqui. E também, a ideia é que você só precisa, se você está usando solo, né? Se você só precisa usar nutriente orgânico, na verdade, eu conheço muita gente, na verdade, lá no Humboldt, mais pro norte, que planta em terra, solo, mas usa fertilizante mineral também. Então, você não precisa necessariamente contar só com né, microbiologia e com fertilizante orgânico. Se você quiser também usar com né, produto mineral com o solo, mas tem que levar em consideração que o CTC vai ser muito mais alto. Então, né, vai ficar muito mais fácil você queimar a planta se você usar demais, né? Aí, se você errar, você vai ter muito mais dificuldade de corrigir isso, basicamente, né? Já que o CTC vai ser mais alto, isso vai ligar os nutrientes muito mais e vai ser muito mais difícil você corrigir. Então, o CTC, né? Eu falei que tem muito a ver com o flush, né? O flush, basicamente, quando você está fazendo o flush, você está fazendo essa reação aqui em qualquer substrato que você está fazendo, só que você está trocando com os seus fertilizantes que você está usando normalmente. Então, quando você está fazendo o flush, você está basicamente trocando qualquer acúmulo de elemento com a solução de fertilizantes que você normalmente está usando. Isso fica muito mais fácil quando o CTC está muito mais baixo. Então, lã de rocha vai ser mais fácil de todas, corrigir ou fazer algum tipo de flush. E também o próximo vai ser o tipo o coco ou a turfa. E o mais difícil de fazer vai ser com o solo, né? O solo orgânico. Flush vai ser muito mais difícil fazer com solo orgânico, porque né, os minerais vão ficar muito mais presos no substrato. Então, do que eu tenho anotado aqui, isso é basicamente os substratos, a diferença e como é que funciona. Agora, se vocês quiserem fazer perguntas sobre isso, né, CTC, substratos, essas coisas, pode começar a mandar aí que agora eu vou começar a responder. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. ppm para rega e a frequência. Bom, isso vai depender, né, quem eu falei sobre o substrato. Se você está usando o substrato orgânico, né,
a maioria desses nutrientes vão vindo dos adubos, né, que você colocou. Talvez você vai adicionar algumas vezes durante né, quando ela está crescendo, mas normalmente você vai regar com água. Então vai ser um ppm muito baixo. Se você está fazendo hidropônico, você vai sempre manter um ppm muito mais alto. Então depende 100% do estilo. Qual mais indicado para iniciantes na arte do cultivo? Então, depende um pouco daquela coisa de nível de controle, né? Se você quer uma plantinha que você simplesmente vai render alguma coisa no final, é um hobby. Se você só quer um fumo legal, limpo, que você plantou em casa, o solo é legal porque você pode comprar, pelo menos aqui, né? Tem vários solos bem completos, você pode comprar e fazer muito pouco, além de regar do começo ao fim. Agora vai ser a planta maior, né, mais produtiva do mundo? Não. Mas vai dar certo, né, para alguém que está iniciando, nunca fez nada na vida, vai dar certo no final. Agora, se você está querendo produzir com isso, né, é muito mais difícil. Agora, se o coco também dá certo para o iniciante, dá certo. É muito mais coisa que você vai ter que monitorar e, né, ficar cuidando, mas dá certo também. É só o nível de cuidado que você vai ter quando você quer ter controle sobre a sua planta. Mas se você vai fazer o coco, é só seguir o rótulo do fertilizante que você comprou, mineral, simples, e, né, seguir aquela óleo live lá de irrigação, seguir aquele padrão de irrigação, vai ser tranquilo, sem problemas. E aí, Dub? Por que usam coco Holland rocha e não Deep Water Culture? Boa pergunta. Então, Deep Water Culture tem a tendência a criar muita doença e transmitir muita doença, que muitas vezes você está dividindo água nos sistemas maiores de produção de Deep Water Culture. Então, essa planta, as únicas doenças que realmente são muito perigosas para a produção vêm da água. Então, Deep Water Culture, geralmente a gente evita por esse motivo. Os sistemas que todo mundo está tentando ir hoje em dia são sistemas onde a água é compartilhada o mínimo possível. Então, uma planta recebe uma dose de água limpa, nova, e aquela água escorre, vai para o esgoto e nunca mais vai ver outra planta no nosso sistema. Muito mais saudável assim. Então, a gente não usa Deep Water Culture por isso. E aí você imagina, né, para ter cada plantinha num potinho individual de Deep Water Culture, sem dividir a água, vira um sistema completamente impossível no lado de como que eu vou, sabe, quantos trabalhadores que eu vou ter para fazer isso, sabe, levando balde de água para dentro, para fora, não dá certo. Então tem que ser sistema de irrigação, dividindo a água o menos possível e, né, funciona muito melhor desse jeito numa produção maior. Aqui para continuar, Deep Water Culture e o coco rende igual. Sim, você vai conseguir o máximo, né, o potencial máximo da sua planta com qualquer um dos dois, mas, né, você vai ter que ter prática com os dois para poder chegar até lá. Mas sim, até o orgânico você consegue chegar até o potencial da planta, mas a dificuldade de aprender a chegar até lá vai ser muito mais, né? Melhor regar várias vezes com pouco ou poucas vezes com muito? Então, depende de muitas coisas, né? Em tudo. Em casa, eu gosto de regar muito poucas vezes, porque facilita a minha vida. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Assim, a diferença de produto não vai ser tanta coisa assim. Mas, se você quiser, sabe, querem usar de um Ferrari, o Land Rocha, do estilo Rodin, fazendo crop steering, você vai regar 8 a 12 vezes por dia ou mais. Então, sabe, eles falam que esse é o melhor jeito possível. Eu não acredito que seja tão diferente, mas se você quer quer brincar com isso, você vai acabar regando o dia inteiro. Então, tem que ser seu trabalho full time.
Conheço cultivo com pó de rocha. Nunca ouvi falar de pó de rocha, talvez é perilita, alguma coisa parecida. Mas qualquer solo inerte, eu já vi tipo cultivação de areia, isso deve ser tipo pó de rocha, né? Isso existe e, né, que nem qualquer solo inerte vai seguir os mesmos principais de CTC, só que vai ter pouco espaço de ar e cannabis não gosta. O cannabis gosta de bastante ar na raiz. Em casa, é uma vez por dia, normalmente quando se bate a terceira, quarta semana da flora já começa a ser uma vez por dia mínimo. Pode chegar até ser 2 vezes no final, mas normalmente uma vez. Primeiras 3 semanas, geralmente dia sim, dia não. Licoriza agrícola pode usar, assim, se for um produto usado pelas companhias, né, maiores, eu imagino que seja assim, alta qualidade. A maioria dos produtos que a gente usa no trabalho são todos produtos que eu compro através das mesmas companhias que vendem para o produtor de milho, trigo. A gente compra tudo através das mesmas pessoas. Então, eu não vou para o Hydro Shop para comprar minhas coisas para a fazenda lá. Eles não têm a quantidade que eu preciso. Então, é tudo através dos mesmos lugares. Então, para as pessoas que perguntaram bastante disso, a água oxigenada fode com a microbiologia do solo. Sim, lógico. Se você está querendo, né, aqueles bactérias e tudo para seu solo orgânico, se você tacar água oxigenada, você vai matar elas. Então, talvez muita gente pense que não existe nenhum motivo para usar, também não é verdade. Existe produção orgânica que usa água oxigenada, mas é tudo pré-plante. Então, basicamente, antes de plantar, você limpa a sua terra com água oxigenada, porque talvez você tenha uma planta muito sensível a alguma doença. Então, mata tudo, mas a base da terra é orgânica. Aí você introduz só as bactérias boas e orgânicas que você quer, cria basicamente, né, o solo só com as coisas que você quer e você usa isso depois, né? Então, mas nunca mais usa água oxigenada, você deixa a microbiologia já desenvolver sozinho. Mas no começo, se tem alguma planta que assim, é super sensível, você mata tudo, aí coloca só o que você quer. Aí outro da microbiologia no solo serve para mineral. Então, mineral sim mata um pouco da microvida, é verdade, mas serve. A gente usa mineral e a gente também usa produtos de fungo e bactéria no greenhouse. Eu olho no microscópio e eu consigo achar elas vivas. Talvez não tão vivas e tão saudáveis quanto elas estariam no substrato orgânico, mas a gente sempre fica introduzindo, reintroduzindo. Então, a gente sempre fica aumentando a população de qualquer jeito. Talvez elas estão morrendo, mas a gente vai ficar colocando mais e mais e mais, tipo uma guerra, pensa nisso. É uma batalha, a gente fica atacando soldados lá. Mas talvez a gente não está apoiando a vida deles, mas eles estão fazendo o trabalho delas, né, que é basicamente competição contra os patogênios. Deixa eu ver. Boa pergunta. Qual o procedimento se quiser mudar a nutrição de uma planta no meio da vega de orgânica para mineral? Ninguém recomenda isso. Não só de orgânico para mineral, mas até mineral para outra marca de mineral. Eu já fiz isso e já deu merda. Eu já fiz isso também e não aconteceu nada. Mas já deu merda. Então, sabe, o tipo de fosfato talvez não é o mesmo tipo, aí não é compatível.
Então, nem é recomendado trocar de marca, na verdade. Então, muito menos trocar de orgânico para mineral. Se você tem que trocar, né? É o que é, reza que não vai dar problema, mas não é recomendado e para mim já deu merda. Então. Boa pergunta. Então, isso na verdade dá para calcular se você entender um pouco de NPK, mas né, que nem eu falei antes, eu vou procurar um produto brasileiro que serve, mas você vai querer tipo um A que vai ser por volta de 1400 ou 1500, que é um nitrato de cálcio de base, e né, a parte B para fazer seu A e B, aí para fazer um CalMag, né, não é muito diferente, você simplesmente faz as mesmas calculações para criar um CalMag, mas você usa um nitrato de cálcio e um sulfato de magnésio, tá certo. Sim. Então, aqui tem nitrato de cálcio fácil para vender, né? Imagine que sim, é isso que eu estou falando. Isso é metade do A, B, parte A, B do sal, isso já é metade. Isso é parte B de qualquer sal que você vai comprar. Então, você já está metade de lá. Agora é só achar o parte A, que é tipo um 5, 11, 26. E pronto, você tem seu nutriente de cannabis super barato, que você consegue achar provavelmente em qualquer loja de agricultura. Eu vou pesquisar ainda. Eu não tenho 100% do meu tempo para dedicar a essas coisas, mas eu vou dedicar tudo que eu posso. E né, eu tô pedindo vocês, se vocês encontrarem produtos né, de sal, de nutrientes aí, manda para mim para eu ver se eles servem. Mas procura basicamente nitrato de cálcio e algum PK, que seria o seu parte A, de 5, 11, 26. Boa, sobre substrato. Dá para reutilizar o coco, sim, assim, em produção agroeconômica, né, maior, eles fazem muito isso, mas você sempre está arriscando o potencial de transferir doença, né? Se a doença da raiz, mesmo se só começou no final da produção da primeira rodada, já vai estar inoculando do começo da segunda rodada, então vai piorar o problema da doença. Então, se você está sempre reusando, reutilizando, não tem nenhum problema assim com nutriente nem nada, mas você está aumentando a chance de aumentar a população de doença. Aí, de repente, de uma vez tudo morre, né? Boa pergunta, Web. Tá com várias boas. Irrigação foliar, né? Ou foliar feed. Eu uso o mesmo nutrientes que eu uso para dar para minha planta. Eu literalmente tiro o nutriente de 50%, eu uso diluído 50%, então eu faço durante o processo de flush, mas eu tiro os nutrientes do meu tanque para fazer um foliar feed. Quando eu faço, e eu faço isso geralmente quando eu estou fazendo o tratamento de aminoácidos, né? Que eu falo que geralmente é durante a transição. Nessa rodada eu estou usando um pouco mais do que o normal, porque a planta que eu estou usando eu sei que eu conheço muito bem, eu sei que ela aguenta. Na verdade, eu nunca vi o limite dela de fertilizante, então eu estou meio que testando um pouco. Mas normalmente eu faço só na troca, né? Então, muita gente pergunta isso, qual é o melhor remo, ou GH, ou Advanced. Assim, para mim não existe linha de nutriente melhor. O que é importante é que seja consistente e que eles não estão mentindo o que tem dentro do produto. Tirando isso, sabe, o nitrato vai ser um nitrato, fosfato vai ser fosfato, não vai mudar.
a sua planta vai absorver do mesmo jeito. O importante é que você está dando uma nutrição bem equilibrada, né, bem completa para sua planta. E várias marcas vão produzir isso por vários preços diferentes, mas não tem, eu acredito que não vai ter muita diferença entre as duas. GH é muito bom. Muita gente fala que é porque é barato, mas assim é sal diluído em água. Não tem segredo. Se você pegar o nitrato de cálcio e diluir na água, pronto, você tem o GH parte B. É isso, você está comprando o nitrato de cálcio já diluído na água, com corante. Mas é a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Mas fácil de medir, né? Por isso que eles produzem esses produtos de líquidos. Que para quem é iniciante é muito mais fácil medir 2, 5 ml de cada produto do que ficar lá pesando o pozinho. Então, é só por isso. Flora Nova deixa o melhor gosto. É basicamente uma forma de magnésio de sulfato e de açúcar e para melhorar o sabor. Se você está usando açúcar caseiro, também isso já é metade da Flora Nova. Se você tem alguma fonte de sulfato de magnésio, isso já é outra parte, então nem precisa. Ótima pergunta. Space Weed. Deixa eu ver. Como vocês definem o ppm de cada genética? Já tem um protocolo ou isso é decidido no decorrer do cultivo? Basicamente a gente está já cultivando lá há 3 anos, então já foi várias rodadas, então a gente já aprendeu. Quem gosta do calor, quem gosta do frio, quem gosta da umidade, quem sabe, pega o PM fácil, né? Quem é resistente. Então a gente já foi aprendendo assim, mas não existe uma base de verdade. A gente já tentou confiar no que o lugar dos breeders de semente falam, o que os nurseries falam, mas nunca acaba sendo exatamente o que eles falam. Que eu acredito que nunca ninguém sabe, na verdade, essas coisas. Então a gente está aprendendo agora, 100%. Então hoje em dia eu conheço muito mais assim, strains e como tratar elas do jeito certo, mas é uma coisa que você tem que ir aprendendo. É por isso que o processo de dialing in, né, é muito importante. Quem consegue assim, plantar uma planta super boa, geralmente assim, tem aquela mesma planta, tá plantando há várias rodadas, tirando o clone, plantando de novo, até acertar. Então não é na primeira, nem na terceira, nem na quarta vez, talvez, mas acaba praticando com a mesma planta várias vezes que você vai acertar. E você vai conhecer muito mais sobre aquela planta e vai, né, conseguir otimizar a sua produção, né? Você vai saber o que ela gosta, o que não gosta, o que faz que você é melhor aumentar o sal. É uma coisa que você vai ter que ir aprendendo com a sua genética. Lembre que cada semente que você que germinar vai ser diferente. Então é por isso que aqui o cultivo é muito à base de clone. Porque cada semente vai ser diferente, mesmo do método genético. Live está terminando 1 minuto aqui. Eu vou abrir mais um agora, vou salvar, né, e postar essa aqui. E aí, vou abrir mais um pouco para as perguntas lá. Então, né, quem chegar lá e conseguir perguntar primeiro, provavelmente vai conseguir. Tá bom? Obrigado a todo mundo. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Deixa eu abrir outro aqui.